Hoje eu sou deputada federal, sou líder da bancada do PSOL, mas antes disso eu fui vereadora aqui na capital por 2 anos, 2017, 2018, e antes disso não tenho uma longa trajetória política, porque eu também não tenho tanta idade assim, experiência para isso. Mas eu nasci no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, me mudei para São Paulo aos 17 anos para estudar, trabalhar e por aqui fiquei. Eu entrei no movimento estudantil da universidade, isso meados de 2009, aí em 2011 eu me filiei ao PSOL, me envolvi no movimento feminista, logo depois no movimento sindical da universidade, porque eu também sou servidora da USP, e em 2016 me lancei como candidata, foi muito sem querer, sem grandes pretensões, completamente sem recursos, e se eleger vereadora na capital é muito difícil, porque são grandes máquinas e controles territoriais contra os quais você disputa. E eu consegui, assim, foi surpreendente para muita gente. Fiz um mandato de oposição ao Dória, tive muita atuação. Na época teve 2 temas que foram de muito destaque, que foi a ração humana do João Dória. Eu fiz uma denúncia pública, teve um movimento de rua e a gente conseguiu derrotar esse projeto. E logo depois teve uma greve de servidores municipais contra a reforma da Previdência, que o nosso mandato foi muito atuante. Eu acho que isso, combinado com a pauta feminista, me fez me tornar deputada federal em 2018, com 250 mil votos. E agora, nesses 4 anos de enfrentamento ao Bolsonaro, fui a líder mais jovem dessa legislatura, foi muito desafiador, porque, enfim, a gente está falando de um governo genocida, de fortes retrocessos em diversas áreas, em especial nas áreas sociais, com uma agenda neoliberal muito cruel, mas foi possível lutar. Teve algumas pequenas conquistas, né, diante desse mar de retrocessos. Eu gosto de destacar o auxílio emergencial em dobro, no auge da pandemia, quando o Bolsonaro não queria dar nem sequer R$200 para a população. As mulheres chefes de família tiveram essa garantia a partir de uma emenda que nós apresentamos. Além disso, várias ações no Supremo, a gente conseguiu desmascarar o que é o orçamento secreto do Arthur Lira e do Bolsonaro através de uma ação no Supremo Tribunal Federal e lutou ali em diversos frontes de batalha contra esse absurdo que vem acontecendo no Brasil. E essa é a maior legislatura com maior composição feminina da história do Brasil e nós somos 15%. É muito pouco. Porém, ainda esse muito pouco precisa ser refletido. Porque boa parte dessas mulheres são a base de sustentação do Bolsonaro. São assumidamente conservadoras, antifeministas, antimulheres. E as que não têm essa definição com orgulho, são pessoas do centrão, que estão ali, essas mulheres, muitas delas, sem querer desmerecer a trajetória individual de ninguém, mas eu acho que política não se trata de indivíduos, mas de projeto, de proposta, de ideologia. São esposas, filhas e apadrinhadas por outros nomes do Centrão, que estão ali há muitos anos sendo responsáveis pela desigualdade social, pelo aprofundamento da violência contra os setores marginalizados. Então, essa representação histórica feminina, ela é absolutamente insuficiente, porque na hora do vamos ver, elas agem contra a maioria das mulheres brasileiras. E tem uma frase até meio clichê, mas que não basta ser mulher, tem que estar do lado certo, ou tem que ter um conteúdo de atuação voltada para a maioria das mulheres, que são trabalhadoras, são pobres, não fazem parte da elite política e econômica. Se a atuação não tiver esse propósito, não faz sentido. E, inclusive, arrisco dizer, prefiro muito mais um homem que me represente, que esteja voltado para os nossos interesses, para os interesses da classe trabalhadora, do que uma mulher que seja uma inimiga na prática, de fato. Além de cooptarem, né, a ideia da representatividade feminina e na prática atuarem contra os direitos das mulheres trabalhadoras, essas de extrema direita, elas inauguraram uma novidade que antes, a impressão que eu tenho, ficava restrita à figura de homens conservadores, que são as mulheres reacionárias, aquelas que disputam a chamada pauta moral, ainda que o termo seja questionável, mas que seja assim, a pauta moral, para disputar um padrão de mulher brasileira, que é um padrão irreal. Porque elas falam, não, nós estamos dialogando com as mulheres evangélicas, é o que elas dizem, com mulheres que são chefes de família, famílias conservadoras. Mas mesmo essas mulheres, elas até podem concordar, né, com a lógica de que não se deve avançar
na legalização do aborto no Brasil ou podem até acreditar nesse fantasma mentiroso da ideologia de gênero que criaram. Mas as conservadoras e o Bolsonaro não conseguem dar resposta para aquilo que de fato mais as preocupa, que é se os filhos vão ter comida na mesa, se vão conseguir ter vaga na escola e depois na universidade. Qual tipo de profissão que eles vão ter? As mulheres conservadoras da sociedade, elas não gostam de mais armas circulando, porque isso significa risco para a sua família, para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Não é à toa que nos últimos anos a gente vem cunhando muito o termo violência política de gênero, que é a melhor expressão para dizer como a estrutura política brasileira reage à ascensão de mulheres lutadoras, feministas, antirracistas, mulheres indígenas, de esquerda nesses espaços de poder. E nesse contexto, abertamente anti-bolsonaristas, né, que militam e lutam contra essa onda de ódio que se instaurou no país. São diversas formas de violência política. Tem aquela dos pares dentro do Congresso, que te ofendem, te perseguem, colocam a tropa da milícia digital para fazer memes, responder a qualquer tweet, posicionamento que você tenha com chacota, com gracinha, divulgando fake news, inventando mentiras a seu respeito ou indo num passo além, fazendo ameaças contra você, sua família, seu filho, ou até, enfim, como já aconteceu no Brasil, violência explícita, física e assassinato, como aconteceu com a Marielle há alguns anos e ainda sem resposta. E, aliás, enquanto se naturaliza, né, não se dá uma resposta por o que aconteceu com ela, não é de se estranhar que a violência política seja autorizada com outras mulheres também. Então, a resolução do crime em torno da Marielle é importante por ela, pela sua família, seus eleitores, todas as pessoas que a amavam, mas para todas as outras mulheres que entram na política. Então, não é de se estranhar que o bolsonarismo também se utilize da violência política contra as mulheres como sustentação, como um elemento de organicidade, de liga entre eles, né? Chacotas, memes, fake news, ofensas. Eu lido desde o início, desde quando eu era vereadora, que tinha menos expressão, era menos conhecida, tinha uma atuação, né, mais localizada. Durante o governo Bolsonaro, ou seja, quando eu me tornei deputada, se intensificou muito mais. E mais recentemente teve uma que foi mais grave, que veio... Tá hoje a polícia investigando, já está identificando, né, alguns elementos dessa ameaça, porque se trata de grupos organizados que se organizam na Deep Web, que reúne principalmente jovens que se autodeclaram incels, que o elemento que os unifica, entre tantas outras coisas, é também a misoginia. E um deles, não se sabe ainda se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, enfim. Era assinado, mas não necessariamente foi aquela pessoa que me enviou, mais de uma vez e-mails de ameaça, com descrições assim grotescas, que envolviam a mim, meu marido, meu filho, minha família, e enfim. É isso, eles estão tentando nos amedrontar dessa forma, né? Nos obrigando a tomar medidas de segurança, não tomava, hoje tomo, ando com segurança, etc. E quando for necessário isso vai acontecer. E tudo precisa ser encaminhado para a polícia, para a justiça, para o TSE, que também criou um grupo de trabalho específico sobre isso. Precisa ter cobrança para que esses casos vão adiante, essas investigações. É claro, para isso precisa de inteligência, de tecnologia, de investimento. E esse também é o nosso papel enquanto parlamentar, né? Atuar para que essas estruturas avancem. Eu apresentei alguns projetos de lei, um deles é o Estatuto da Parentalidade, que diz respeito à extensão do tempo de licença parental, e aí eu não uso nem o termo maternidade, porque a gente tem que pensar também em todas as configurações de família no Brasil. Casais homoafetivos, pais adotivos, ou mesmo configurações em que é muito comum no Brasil, de uma mãe solo que conta com a ajuda da sua mãe também para cuidar dos filhos. Todas essas estruturas familiares precisam ser contempladas. E quando a gente fala em licença parental, a gente pensa também no mercado de trabalho formal, que não é mais a realidade da maioria da população brasileira. Essas pessoas ficam completamente desamparadas. O filho nasce, no dia seguinte tem que voltar a trabalhar, senão não vai ter comida na mesa para o seu próprio filho que acabou de nascer. Então, quando a gente fala de qualquer medida que diga respeito ao mundo do trabalho, inevitavelmente a gente precisa falar de economia do cuidado, porque para o trabalhador ou trabalhadora poder vender a sua força de trabalho,
mal remunerada, geralmente, super explorada, anteriormente vai precisar ter se alimentado, tá com a roupa limpa. Se tem um filho, alguém vai precisar cuidar do seu filho enquanto você está trabalhando, ou você já foi essa criança que foi cuidada por alguém. E geralmente, quando o Estado não garante creche, não garante escola em tempo integral, ou mesmo postos de saúde, uma rede de saúde de qualidade, quando essas pessoas ficam doentes, é a figura feminina, é a mãe que cuida. Não é à toa que mais da metade das mães são expulsas do mercado de trabalho um ano depois que se tornam mães. Porque a lógica do capital, da hiperexploração do trabalho, não admite que ela seja obrigada, porque não é uma opção dela, a ter que sair do seu local de trabalho quando o seu filho fica doente, ou que precise, enfim, ter que cuidar de um idoso quando o posto de saúde falha também, por conta do governo que não investe. Então, eu acho que tem que pensar, a gente tem que tentar avançar na previdência, saúde, educação e principalmente no mundo do trabalho, como o cuidado pode ser remunerado, pode ser socializado e pode ser responsabilidade finalmente do Estado, porque não é quando não tem política pública estruturada, quando o mundo do trabalho não acolhe mães e pais também, não tem acolhimento. E eu acho também que é uma oportunidade, falando um pouco da pergunta anterior, de furar a bolha do progressismo, de dialogar com toda e qualquer mulher trabalhadora no Brasil, seja ela de direita, de esquerda ou que não tem consciência da sua posição, mas que também é vítima dessa estrutura em que a economia do cuidado não é considerada. Acho que as bancadas de esquerda, a bancada do PSOL, devem ampliar no Congresso Nacional, principalmente porque nós somos antagonistas ao que é o governo Bolsonaro e eles têm um profundo desgaste na sociedade, então cresceu o nosso espaço para as nossas ideias. Agora, vou ser bem sincera, eu não sou a das mais otimistas de achar que vai mudar a correlação de forças do Congresso Nacional, principalmente por um motivo que se chama orçamento secreto. Esses caras, eles têm 16 bilhões de reais do orçamento público nas mãos deles, para eles destinarem para suas bases eleitorais. Muitos deles têm mais dinheiro disponível do que governadores e prefeitos. Então esses caras, eles só não se reelegem e não reelegem outros nomes se forem muito incompetentes, e geralmente eles não são, não nisso, são em outras coisas, mas em eleição eles são bem especialistas. Então a tendência é que os partidos do Centrão, como PP, PL, republicanos, cresçam também. E aí mora um grande perigo, porque eles são absolutamente chantagistas. O PL hoje se bolsonarizou demais, e o PP também por conta da figura do Arthur Lira. Mas na base desses partidos, né, do grande centrão, o baixo clero do Congresso, que você não sabe nem o nome, a cara dos homens, que são todos muito parecidos, inclusive, mas não necessariamente eles têm uma posição ideológica, eles não são movidos por isso, eles são movidos pelos negócios dele, nas bases eleitorais. Então eles cobram muito caro para poder aprovar qualquer coisa. Isso é um grande perigo, assim, vai ser um grande desafio, desmontar o orçamento secreto. Na minha opinião, o primeiro passo tem que se dar respostas emergenciais para questões que são emergenciais. O tema da fome, por exemplo, não pode seguir sendo naturalizado. São 33 milhões de pessoas que não têm o que comer e 50 milhões que não sabem se vão conseguir comer. Esse é o primeiro tema, para mim isso é o mais importante, um programa robusto, real, de transferência de renda, fortalecimento da agricultura familiar, que é o que de fato coloca comida na mesa do povo, ter algum enfrentamento à lógica do agronegócio, que ocupa as nossas terras para ficar enviando grão para alimentar porco na China e não volta para a soberania alimentar do nosso povo. Isso precisa ser a primeira medida, eu acho, que é urgente. Mas também avançar na revisão, revogação das medidas que fazem com que o Brasil hoje não cresça. Reforma trabalhista, a emenda constitucional 95 é grave, o Estado está amarrado, não pode cumprir com o seu papel de investir nas áreas sociais, pensar em programas de geração de emprego, que inclusive o Estado pode ser gerador de emprego através de obras de infraestrutura, de ciência e tecnologia, tem que ter recomposição orçamentária, né, desses ministérios estratégicos. Eu acho que um quarto ponto, que é a área socioambiental. O Brasil está sendo devastado. Queimada zero, desmatamento zero, dar vez e voz para os povos indígenas, para o movimento ambiental. Isso precisa ser, acho que, as medidas urgentes. Mas eu acho que há um segundo aspecto, que é uma reparação histórica. O Brasil tem uma mania de passar por momentos muito duros, de muita opressão, muita violência, e não fazer as pazes com o seu próprio passado. Foi assim com os anos de escravização, foi assim com a ditadura militar.
Não pode ser assim com a nossa era do bolsonarismo. Eles vão ser punidos pelos que fizeram. Precisa ter reparação para as vítimas da Covid-19, para as vítimas da cloroquina, para as vítimas da fome, do armamento desenfreado, para as vítimas de violência política. Acho que é uma área de trabalho que a gente precisa atuar. Reparação, porque senão eles estão aí, vão ser a semente para um novo momento duro. Como eles são fruto desses outros momentos duros que aconteceram e nunca tiveram reparação na nossa história.